Professor Antônio Carlos, para as pessoas que estão me ouvindo, eu vou me apresentar. Meu nome é Edna Teixeira, sou advogada progressista, milito na defesa dos direitos humanos, né, dos direitos das mulheres, e também na defesa desse processo do Lula e da volta dos direitos políticos dele, porque nós entendemos que essa sentença e todo esse processo da Lava Jato ele está viciado. Mas isso é um assunto que nós vamos falar no final, né? Então, e o nome do senhor é professor Antônio Carlos, né? Professor da Unifor, advogado militante, que também se move, né, pela defesa da justiça, né? O senhor fica indignado, mesmo que a pessoa nem conheça o senhor não conhece, mas o senhor fica indignado quando o senhor percebe que está acontecendo alguma coisa injusta com alguém, né? E principalmente com pessoas que favoreceram o nosso país, né? Que prestaram bons serviços, não é isso? E daí, professor Antônio Carlos, eu gostaria que o senhor me falasse, porque eu estou sabendo que o senhor ajuizou uma queixa-crime contra Bolsonaro, né? E daí eu queria que o senhor falasse sobre isso e os desdobramentos até agora sobre esse assunto. Pode ficar à vontade. Ok, Edna. É um prazer muito grande me reencontrar com você nessa nossa luta comum e constante pela democracia, pelos direitos políticos do Lula e, sobretudo, Edna, pela prevalência da justiça, independentemente de ser o ex-presidente da República, o condenado nos processos que aqui nós vamos falar, mas eu não desejo, Edna, o mais humilde dos cidadãos brasileiros que ocorra com ele o que ocorreu com o presidente Lula. O que fizeram com o presidente Lula não se pode fazer com absolutamente ninguém. Você prender uma pessoa por 580 dias mediante uma farsa, mediante um engodo, vou repetir as palavras do Gilmar Mendes no voto dele sobre a parcialidade do Moro. A maior injustiça, o maior erro da justiça brasileira, Edna. Nunca a justiça foi tão maculada, foi tão inventada, foi tão ludibriada como neste caso. Mas aí nós vamos deixar para falar lá no último tópico, que é sobre a suspensão do Moro. Eu gostaria que o senhor falasse agora sobre essa queixa-crime, como é que o senhor... O que ele impulsionou, né? Perfeitamente. Em julho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro ofereceu um café da manhã à imprensa internacional. Ele conversava com a imprensa internacional. E vazou uma conversa dele com um ministro, ele não esperava que aquilo fosse para o ar, onde ele chamava os nordestinos de paraíbas e dizia para o ministro dele que não tinha que mandar recurso para esses paraíbas, governadores do Nordeste, mais especificamente se referia ao governador do Maranhão. Muito bem. Aquele comportamento do presidente, chamando de forma jocosa os nordestinos de paraíbas, me chocou, mexeu com meus brios de nordestino. E eu fui analisar a legislação e vi que aquela fala dele cometia 2 crimes, um crime de injúria e um crime racial. Os 2 crimes ao mesmo tempo. Então, eu preparei uma queixa-crime, dei entrada no Supremo no dia 22 de julho de 19. Neste mesmo dia, a petição foi autuada. Neste mesmo dia, foi para o presidente do Supremo, que era então o Toffoli, porque
não só ele era o presidente, como em julho o STF estava em recesso, cabia a ele decidir as coisas urgentes. E ele entendeu que aquela minha queixa-crime não se enquadrava em caso assim de urgência e, por distribuição, essa queixa-crime foi bater na relatoria do ministro Gilmar Mendes. O que caberia ao ministro Gilmar Mendes fazer? O mesmo que fez agora, já agora em março, o ministro Collor, quando recebeu uma queixa-crime do governador do Maranhão, Flávio Dino. Ministro Collor? Ministro Collor? Não, aquele ministro que como é o nome dele todo? Que foi nomeado. Qual é a pasta dele? Não, é ministro da Justiça, ministro do STF, que foi nomeado no tempo do presidente Collor. Ah, tá, o Marco Aurélio. Marco Aurélio de Mello, perdão, não é Collor, Marco Aurélio de Mello, me desculpem. Pois bem, aí o Marco Aurélio de Mello fez o que deveria ser feito, mandar a queixa-crime para a Câmara dos Deputados, que por 2/3 de voto decide se o presidente será processado ou não. Se a Câmara disser, por 2/3, não deve processar o presidente da República, acabou a conversa. Mas se ela disser que o presidente poderá ser processado, essa queixa-crime volta para o Supremo e aí se inicia a ação criminal. Esse é que é o procedimento. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes assim não procedeu com a queixa-crime que eu entrei. Simplesmente engavetou, eu não tenho qualquer notícia dela, eu olho no site do Supremo e só vejo que foi despachado para ele, que ele é o relator, mas não tem nenhuma decisão dele. Então, eu aproveitei agora no dia 5 de março e peticionei ao Supremo, especialmente o ministro Gilmar Mendes, pedindo que ele mande a queixa-crime que eu entrei para a Câmara dos Deputados, junto com a queixa-crime do Flávio Dino, para que a Câmara dos Deputados Federais aprecie se o presidente da República deve ou não ser processado criminalmente. Isso que houve. Tá? É isso que eu tenho que falar inicialmente a respeito dessa queixa-crime, que repare a data, Edita, 22 de julho de 19. Agora, no dia 22 de julho, completa 2 anos sem qualquer despacho, sem coisa nenhuma. Eu não tenho dúvida de dizer que, politicamente, um governador tem um realce próprio. Mas, na justiça, e neste particular aqui da nossa conversa, eu sou igual ao governador Flávio Dino. Sim, agora, desculpa, mas eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo, não é porque eu e o senhor sabem, mas explique sobre como foi e explique a queixa-crime que o governador entrou. Entendeu? Ele entrou agora e por quê? Qual foi a motivação do governador? Ele entrou agora porque o Bolsonaro disse numa entrevista que, quando ele foi ao Maranhão, o governador Flávio Dino teria se negado a fazer a segurança dele. E o governador Flávio Dino disse que isso é uma mentira, que tomou todas as medidas cabíveis que cabiam ao Estado do Maranhão para fazer a segurança pessoal do presidente. E ele diz na queixa-crime dele, Flávio Dino, que um presidente da República não pode sair por aí fazendo política, mentindo. Aliás, eu nem chamo de política, fazendo politicagem, mentindo, né? Mas ele também se referiu ao governador e o povo da cidade, do estado que o governador governa? Não. A motivação... de forma jocosa? Não. A motivação do governador Flávio Dino é que o Bolsonaro mentiu em relação a ele, foi mentiroso. Ele mandou a segurança do Estado
se somar à segurança do presidente da República, como é normal quando uma autoridade chega num outro estado, notadamente o presidente da República. E o Bolsonaro disse que ele havia se negado a mandar segurança. Ah, tá Aí bom. o Flávio Dino entende que a mentira não pode ser um método político. Ok. Então, ele entrou recentemente com essa queixa-crime também. E No como dia é 4 de março. 4 de março. e aí foi quando o senhor vislumbrou uma oportunidade Isso, e aí, isso. aí o que é que o senhor fez? Qual foi No o dia ato? 5, um dia depois que a queixa-crime dele foi recebida e despachada para a Câmara dos Deputados, eu peticionei ao ministro Gilmar Mendes para que mande a queixa-crime que eu fiz, que está com ele desde julho de 19, mande também para a Câmara dos Deputados, para que as duas sejam apreciadas conjuntamente. Já teve algum ato Não, Edna, verifiquei antes aqui da nossa conversa, nada aconteceu ainda. E o que é que o senhor, qual é a sua expectativa? O senhor acredita que o ministro Gilmar Mendes vai atender o seu pedido? O senhor tem essa Edna, não é expectativa? nenhuma questão de acreditar. Ele não tem outra alternativa, porque ele não pode praticar nenhum ato processual sem que a Câmara dos Deputados autorize. Essa autorização da Câmara dos Deputados Federais é preliminar. Se a Câmara autorizar, o presidente será processado. Se ela não autorizar, não será processado. Sim, Com mas a autorização da Câmara, as queixas-crimes voltam para que os ministros, aí sim, iniciem a ação criminal. Pode até ser que não acate a petição inicial, mas o procedimento judicial propriamente dito só se inicia após a autorização da Câmara dos Deputados Federais. tudo bem, até aí está tudo bem. Agora, eu me refiro ao seu pedido ao Gilmar Mendes para encaminhar a sua queixa-crime também para ser juntada à do governador Flávio Dino. A minha pergunta é, o senhor tem a expectativa de ser atendido pelo Gilmar Mendes e que ele remeta a queixa-crime para ser apreciada junto com a com o governador? Edna, na minha expectativa, ou no meu entender, melhor dizendo, ele não tem outra alternativa, ele terá que mandar, ele não pode deixar de mandar. Okay. Ele tem que mandar. Muito bem, ótimo. Então, vamos aguardar, né? Sim, sim. E depois disso, nós voltaremos para conversar, para dar um retorno para os nossos ouvintes, né? E espectadores. Esse meu procedimento, ele repercutiu na imprensa do Sul. Vários sites repercutiram a entrada dessa minha petição agora no dia 5 de março. E quais sites que saíram? Pelo menos o senhor lembra? RBA, eu até lhe mandei cópia, Mas eu estou perguntando agora para a gente relembrar. Ah, foram vários, Edna, eu nem saberia nominar todos. O primeiro que saiu foi RBA, depois saiu em vários outros. Foi, né? Saiu algum televisivo? Saiu? Não, né? assim. Qualquer pessoa... Olha, é que eu estou sabendo, olha, o senhor me mandou da Rede Brasil que saiu. Pronto. Primeiro quem soltou foi a Rede Brasil. Depois, vários outros sites replicaram. Para que quem quiser acompanhar, basta colocar Antônio Carlos Fernandes, queixa-crime Bolsonaro, que sai lá todos os sites que repercutiram. Mas coloca onde? No Google? No Google. Então, repita, por favor. Antônio Carlos Fernandes, que é o meu nome, queixa-crime Bolsonaro. Pronto, botou isso aí, sai tudo lá. Muito bem, muito obrigada. Então, professor Antônio Carlos, vamos falar agora sobre a recente decisão do Fachin, né, que causou essa repercussão enorme. Sim. E tirou
o sono de muita gente que, mesmo sabendo de todas as violações e os crimes cometidos pelos membros da Lava Jato, segundo nós sabemos através dos vazamentos, tanto pelo Glyn, né, que deu publicidade, como pelo Walter Delgatti, que é o hacker, né? Ele é um hacker porque ele hackeou, e pelo que eu tenho notícia, foi na nuvem, né? Ele hackeou na nuvem. Então, o Glyn falou uma parte, mas ele está, vamos dizer, está colocando o rei nu, né? Porque está desvendando muitos atos desses agentes públicos, né? Que estavam agindo em conluio para prejudicar um só partido, uma só pessoa, com o objetivo de tirar o Lula da eleição da campanha política de 2018 e poder concorrer, como era o desejo de maioria dos brasileiros, segundo as pesquisas de intenção de voto. Né? Perfeitamente. Eu vi que o Dallagnol, inclusive, hoje ele tuitou dizendo, eu vou até dar uma olhadinha aqui no Twitter que ele colocou, ele estava falando, ele se apegou à fala do Marco Aurélio, né? Do ministro Marco Aurélio. Aí o que ele fez? Não sei se o senhor ouviu hoje isso. Eu vou aqui ver, vou dizer, porque os nossos ouvintes vão... Aqui, Deltan Dallagnol. Ele botou assim, ó, o juiz Sérgio Moro absolveu 63 pessoas que acusamos, mais de 21% dos réus, recorremos de 98% das sentenças. Ele indeferiu centenas de nossos pedidos, a tese de conluio só enfrenta um único problema. 2 pontos, a realidade. Aí ele diz que os dados desmentem, né? Então, o que eu respondi, né? Eu respondi o seguinte, eu disse assim, vou desenhar 2 pontos. Em relação à Lava Jato, vocês foram seletivos. Deixaram de fora quem vocês consideraram úteis para o projeto de poder. Projeto de poder dos membros da Lava Jato. Escolheram perseguir o Lula motivados, né, por razões torpes e inconfessáveis, por ideologia política. Isso tudo baseado nos vazamentos, né, que eu me referi no início. Então, qual é o argumento dele? Ele quis dizer que eles inocentaram vários, absolveram. Ora, se nos vazamentos diz, quando falaram no FHC ou alguém do PSDB, ele disse assim, não vamos mexer com ele, porque pode ter utilidade lá na frente. Então, é isso que nós nos referimos. Mas ele ainda está, vamos dizer, tentando dar o último respiro para ver se... É como um afogado, né? Que está tentando dar o último respiro. E ele acha que com esse discurso ele vai ganhar alguns adeptos menos informados. O que acontece? Não é o fato dele ter absolvido, não. Ele pode até ter absolvido gente que eles não tinham interesse em condenar, né? Porque o que é que nós estamos questionando? Estamos questionando o fato do Lula ter sido condenado por atos indeterminados, que nada tinha a ver com a Petrobras, por um juiz incompetente, porque a jurisdição não era em Curitiba, a Petrobras é no Rio de Janeiro, o Lula não era mais presidente e reside no São Bernardo do Campo, e o triplex era no Guarujá, e o sítio de Atibaia em Atibaia. E nenhum tinha relação com a Petrobras. Então, ele foi julgado por um juiz incompetente. Mas isso vamos deixar para o final, que nós vamos falar depois, né? Lá no último. Então, a decisão do Fachin
nós queremos falar agora, e também sobre o recurso do Procurador-Geral da República. Como é que o senhor viu esse recurso e como é que o senhor, qual é a sua opinião, como é que o senhor entende que vai ser os desdobramentos? Edna, você fala duas expressões, vou começar por ela. Você falou de projeto de poder e de seletividade. Olha, ninguém neste país, absolutamente ninguém, pode ser contra condenar corruptos. Não. Isso é uma unanimidade na nação brasileira. E nem Nós somos, não aguentamos. e nem Nós somos não aguentamos. Desculpa. Nós nem somos contra o combate à corrupção, nem somos contra a Lava Jato. Sim, nós sim. Contra como disse o ministro Gilmar Mendes, ninguém pode combater crime cometendo crime. Isso. Pronto. Mas eu quero pegar outra palavra sua, seletividade. Eu até imagino que uns foram condenados, outros foram absolvidos, dentro da lei, no devido processo legal e com justiça. Mas, especificamente, eis aí a seletividade, em relação ao presidente Lula, havia, como você muito bem falou, um projeto de poder. Qual era o projeto de poder? Afasta Lula da eleição, Bolsonaro ganha. Qual era o projeto de poder, Edna? Moro ia para ministro de Bolsonaro. De ministro de Bolsonaro, ele poderia sair candidato a presidente da República, como até poderá ser. E o Dallagnol, na cabeça dele, ia fazer uma bancada de procuradores da República no Senado e na Câmara dos Deputados. Para tanto, ele pensou, imaginou em criar uma fundação que inicialmente teria 2,5 bilhões de reais para gastar na campanha política. Por que eu lhe digo isso? Porque eu entrei com uma ação popular para que essa tal fundação não prosperasse. Porque eu vi o pretenso estatuto da tal fundação e lá constava numa cláusula que essa fundação poderia fazer doações para partidos políticos. Tá certo? Então, quando eu vi isso, eu digo, pronto, o projeto da República de Curitiba, como chamavam, porque existiu, de fato, claro que não de direito, a República de Curitiba. O presidente era Sérgio Moro e o vice-presidente era Dallagnol, e os ministros era toda a cúpula do MPF lá, aqueles rapazinhos, estava instalada uma República de Curitiba, tá entendendo? Quando eu entrei com a ação popular, no dia seguinte, o chefe do Ministério Público Federal resolveu mandar anular quaisquer atos relativos à criação desta tal fundação, tá certo? Mas então, isso foi derivado da sua ação ou teve... Olha, Edna, eu não posso dizer que foi exatamente derivado da minha ação, mas foi logo em seguida, antes que a minha ação fosse contestada, o Ministério Público Federal já mandou anular tudo, aí tornou sem objeto a minha ação. Perdeu o objeto, né? Perdeu o objeto. Mas... Então, é uma presunção minha. Ou então foi uma coincidência formidável. Mas pode também eles terem visto que não ia ser, vamos dizer, pipocar de pedidos. E aí eles acham. Isso que eu acabo de dizer aqui a você era a intenção, 2,5 bilhões de reais, daquela multa lá dos Estados Unidos, da Petrobras, que veio para o Brasil, 2,5 bilhões, e lá no estatuto da tal fundação que o Dallagnol ia criar, constava doação da fundação para partido político. Exatamente. Mas, voltando, a gente pode pormenorizar mais quando nós formos falar especificamente da suspeição do Moro, tá?
Tá? Essa decisão Não, vamos primeiro, me permita sugerir, vamos primeiro para a decisão do Fachin, porque, olha, uma coisa, quem estiver nos vendo e nos ouvindo, saiba, não vamos misturar a decisão do Fachin com a suspeição do Moro. Não Tudo bem. vamos. O que foi a decisão do Fachin? O Fachin, ministro Fachin, entendeu que os 4 processos que tinha contra o Lula em Curitiba, o do triplex de Guarujá, que ele foi condenado, o do sítio de Atibaia, que ele foi condenado, o da aquisição do terreno do Instituto Lula. A suposta aquisição, porque ele não suposta aquisição. E das doações, eram 4 processos. É tudo suposto, ó. Suposto compra do triplex. Suposta propriedade do triplex de Guarujá. E suposta propriedade do sítio de Atibaia. E do terreno. E do terreno e das doações. Eu aproveito, viu, Edna? Você que é uma pessoa muito ligada ao PT, muito ouvida, muito combatente, para pedir a você e a quem estiver nos vendo e nos ouvindo, e quem for próximo ao presidente Lula, diga para ele que quando a caravana dele vier ao Ceará, notadamente a região metropolitana de Fortaleza, eu estou oferecendo o meu sítio, que pelas fotografias que eu vi é bem melhor do que o sítio de Atibaia, para hospedar o presidente Lula e toda a sua comitiva aqui em casa, para que depois digam que o meu sítio é do Lula. E eu direi com muito prazer que eu sou o caseiro do Lula. Para mim é uma honra ser caseiro de um sítio do Lula. Então, vem, Lula, vem, a imprensa vai dizer que o sítio é seu e eu vou dizer que sou seu caseiro, ok? Quem estiver vendo, ouvindo, como eu gostaria que essa live chegasse ao presidente Lula. Manda, Edna, para alguém que possa dizer a ele, você é intermediária do meu convite. Tá, pois bem, então veja bem, o que foi a decisão do Fachin? Ele anulou 2 coisas dos processos, por incompetência da vara. É bom explicar, Edna, porque nem todo mundo que nos vê e nos ouve é advogado, que a incompetência, no caso, não é do juiz. A incompetência é a da vara. Seja qual for o juiz que estivesse na 13ª vara, não seria atingido pela decisão do Fachin. Por isso que eu digo que é muito diferente da questão da parcialidade. Então, a decisão do Fachin disse: a 13ª vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de Curitiba é incompetente para julgar estes 4 processos, porque eles não têm absolutamente nenhuma ligação com os desvios da Petrobras. Aí o Fachin anulou as decisões condenatórias e o recebimento das denúncias. Com isso, restabeleceram-se os direitos políticos do presidente Lula. Eu tenho 2 perguntas para falar a respeito disso, para ser assim, mais objetivo. Pois não. Que é o seguinte, se a vara é incompetente. Isso. Então, todos os atos estão viciados, né? Não. Veja bem, a decisão do Fachin não diz isso que você falou. Ele não diz isso. Eu é que estou dizendo. Tá certo. Tá. Eu que estou querendo entendi agora, Ed. Entendi. Mas ele diz na decisão... Peraí, deixa eu lhe explicar. Onde é que eu quero chegar? Na minha opinião, o Fachin foi, vamos dizer... É porque eu tenho que dizer uma palavra que não ofenda. Ele foi, vamos dizer, inteligente, tá? Porque o Fachin, ele nunca deu uma decisão favorável para a devolução dos direitos políticos do Lula. Ele sempre votou contra.
De repente, ele parte na frente e resolve anular todos essas sentenças, essas decisões. O que é e deixa e remete, né, para TRF1, né, que é lá em Brasília, para que possa analisar. E aí, esse juízo de lá pode validar os depoimentos, e isso não é bom para o presidente Lula. Por quê? Porque do jeito que a justiça está funcionando, do jeito que nós vimos na Vaza Jato, nos vazamentos, que eles conversam entre si. Tudo bem, não tem nada... O juiz pode conversar com o promotor, agora o que ele não pode é, nessa conversa, fazer uma trama. E eles dois, o Ministério Público e o Judiciário, tramar e coordenar junto para que eles consigam atingir o objetivo deles, que era condenar o Lula de qualquer maneira. Eu não estou dizendo que o juiz da TRF1 seja também suspeito, não. Mas como a gente pode confiar, né? E, no meu entendimento, teria que ser, vamos dizer assim, anulado todos os atos, desde a origem. Não, Edna. Mas aí nesse caso, só iria anular se fosse, se o juiz fosse considerado suspeito, né? Pronto, é aí que está a ligação da decisão do Fachin com a parcialidade do Moro. É aí que está a ligação que eu explico já. Eu tenho uma outra variante para essa sua observação. Eu acho que o ministro Fachin foi eminentemente técnico. Agora, politicamente, ele tentou salvar a Operação Lava Jato, como sempre a defendeu. Mas a decisão dele é técnica. Ele diz na decisão dele que anula o recebimento das denúncias e as decisões condenatórias. Ele só anulou isso. Portanto, o resto poderá ser aproveitado pelo juízo de Brasília. Agora, aí é que vem a vinculação com o outro habeas corpus sobre a parcialidade do Moro. Se a turma do STF, que está 2-2, se ela decidir pela parcialidade, pela suspeição do Moro, aí anulou tudo. Entendeu? Não, isso a gente sabe. Né? Mas eu não sei os ouvintes. Eu sei por causa... O que eu estou querendo dizer é que o Fachin usou a técnica, usou um caminho, ele tem conhecimento, então ele usou desses caminhos com o objetivo de salvar a Lava Jato. Sim, aí eu não discuto. A intenção dele, é isso que eu queria dizer, a intenção dele não foi fazer justiça, devolver os direitos políticos do Lula, não foi isso. Por isso, ele se adiantou, porque para o Lula é mais interessante, para se fazer justiça, é a suspeição do Moro. Isso que é mais... Vamos aguardar. Eu acho, olha, na minha opinião, está 2-2, mas aquele julgamento ali vai terminar 4-1 ou 5-0 a favor da parcialidade do Moro. Porque depois do voto do Gilmar Mendes, depois do voto do Lewandowski, vai ficar feio para Carmen Lúcia, para o Fachin e para esse ministro novo que entrou agora com o Bolsonaro, não reconhecerem a parcialidade, Edna. Fica feio. A própria Carmen Lúcia, quando o Gilmar Mendes e o Lewandowski liam os votos dele, tinha hora que ela se assustava, né? Você não percebeu isso? Então, ela deu indicativos
Carmen Lúcia, indicativos, eu estou dizendo, que vai mudar o voto dela, considerando que Moro foi parcial, portanto suspeito. Ela. E não me admiro que o Fachin faça o mesmo. E, para mim, é uma incógnita ainda esse novo ministro, porque a gente não conhece bem o perfil dele, se é um garantista ou se não é um garantista. Não, mas ele é garantista quando convém e não é garantista quando não convém. Tá? A gente percebe claramente que ele não é garantista em relação ao processo injusto que o Lula está respondendo. Não, Edna, você veja que quando o Gilmar Mendes colocou em votação se deveria continuar o julgamento da parcialidade ou não, ele foi a favor do julgamento da parcialidade. Ele. É porque ficava feio para ele. Ora, olha, preste atenção. Depois dele ter se assodado e anular tudo, sendo que o Gilmar Mendes nem estava pensando em colocar agora pautar esse HC do Lula. A gente não tinha essa certeza. Quando o Fachin age, imediatamente o Gilmar Mendes age. Entendeu? Então, isso foi como se fosse um gatilho para o Gilmar Mendes agir. Mas eu quero me fazer compreender. O que eu quero dizer para o senhor é que era muito mais importante se o Fachin tivesse colocado para julgar a suspeição do Moro, porque aí... Mas esse HC não estava com ele, Edna. Esse HC da suspeição estava com o Gilmar Mendes e não com o Fachin. E esse HC que ele julgou agora estava com ele? Não, ele julgou um HC que estava com ele. Este que ele julgou estava com ele. O da suspeição está com o Gilmar Mendes. Ele não podia botar em julgamento. Então tá bom, tudo bem. Então, o senhor está certo. Agora me diga uma coisa. Agora o Procurador-Geral da República, né? A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do Fachin. O Fachin confirmou e mandou para o plenário. Está dividido entre os juristas que inclusive o Zanin, o Cacá, eles são da opinião que não era para ter ido para o plenário, e sim para a segunda turma. Sim. O senhor acha que era para a segunda turma e não para o plenário? Acho sim. Me parece que a decisão do Fachin é terminativa. Só ia para o plenário se o Fachin quisesse. Tá? Era a decisão do Fachin. Agora, na quarta turma, teria que ser analisado, porque a decisão dele foi monocrática, né? E o Supremo é um colegiado. Na segunda, professor, não é quarta turma, não. Na segunda, não é quarta, segunda. Sim, tudo bem. Então, eu já ouvi pessoas dizendo que, tudo bem, o melhor, o mais correto era ir para a segunda turma. E que ele não mandou para a segunda turma porque ele sabe que na segunda turma seria confirmado, ia passar, né? Aí ele mandou para o plenário. E outras pessoas dizem assim, não, mas se, vamos dizer, vai para a segunda turma e é confirmada a decisão, a Procuradoria da República poderia também recorrer para o pleno. Depois claro. Aí quer dizer, então deixa logo lá no pleno, porque aí já resolve de uma vez por todas. Tá certo, verdade. Eu gostaria aqui de lamentar a informação, o que eu acho, que eu vou dizer agora. Olha, o que uma Corte Suprema tem que fazer, seja no Brasil, seja onde for, é dar ao país segurança jurídica. Se saber como é que ela decide as coisas. É o que menos o nosso STF está fazendo. Nós estamos num vendaval de insegurança jurídica. Hoje uma pessoa comentou na televisão o seguinte, vai para o pleno e a votação vai sair 6-5.
Para qual lado eu não sei. Imagina, Edna, que coisa horrorosa, Edna. Imagina, Edna. É demais. Eu não estou falando que é horroroso o comentário do cara, não, porque é até procedente. Nós não sabemos. Olhe, quando Curitiba, a República de Curitiba, quando Moro fez política com o direito, que isso os ingleses chamam de lawfare, quando ele fez isso, o Edna, Moro queria a vaga do Supremo, por isso fez o que fez. O antigo presidente do STJ quer também a vaga do Supremo e não sentou o filho do Lula. O ministro da Justiça também está querendo a próxima vaga do Supremo. O Aragão, da PGR, também está querendo a vaga do Supremo. O que Bolsonaro vai ser agradado com decisões judiciais, seja vinda do STJ, seja a atuação do Ministério da Justiça, seja vindo da PGR, não está escrito que esse homem vai receber, eu vou usar a expressão aqui de louvação, porque, veja, Edna, por que eu entrei, voltando ao assunto da queixa-crime, por que eu não entrei? Por que eu entrei com a queixa-crime quando o Bolsonaro chamou os nordestinos de Paraíba? Porque a PGR não mandou. A PGR, a Procuradoria da República, é o fiscal da lei. Se ele vê um presidente da República cometendo um crime, principalmente de responsabilidade, ele tem que denunciar. Ora, Bolsonaro, minha querida Edna, pelo bem que eu lhe quero, Bolsonaro já esgotou todos os artigos da Lei 1079 de 50. Bolsonaro já esgotou todos os artigos da Constituição que tratam de crime de responsabilidade. Eu não pergunto qual foi o crime de responsabilidade que Bolsonaro não cometeu. Eu pergunto qual foi o crime de responsabilidade que ele não cometeu. E continua este homem impune, Edna. 60 pedidos de impeachment dormitando nas gavetas do presidente da Câmara, Edna. Tudo bem. O Brasil, querida Edna, o Brasil está de cabeças para baixo. Como diz lá na minha terra, está plantando bananeira. Está tudo fora do lugar. Veja, o presidente da Câmara e do Senado estão tratando dos assuntos da pandemia. Não é com projeto de lei, não. É tratando politicamente. O Supremo, um dia desse, estava decidindo esses 2,5 bilhões a que eu já me referi, vão para onde? Vão para a educação? Isso não é atribuição do Supremo. O Lewandowski manda o ministro da Saúde apresentar o plano de vacinação. Isso não é do Supremo, é da falta de governo. Nós estamos sem governo federal e aí a Câmara está governando, o presidente da República legislando através de medida provisória e o judiciário julgando de acordo com suas pretensões político-partidárias. Eu não estou falando de política séria, porque política séria todos os poderes exercem. Professor, para não confundir a cabeça dos nossos ouvintes, porque o senhor sabe que tem pessoas leigas nos assuntos jurídicos, é bom informar que o Supremo Tribunal Federal ele tratou das vacinas e algumas coisas que eles decidiram, foram provocados e pela omissão e a teimosia do presidente da República, né, do Executivo. Graças a Deus, que o STF agiu, porque muita coisa, como agora os bolsonaristas gostam de dizer, o presidente não agiu porque o STF não deixou. Não é verdade. Isso é mentira. Não é verdade. O STF jamais teria, sem ser provocado, teria se imiscuído nas atribuições do Executivo. E nem se imiscuiu, não se imiscuiu. Não. Eles foram provocados e eles não poderiam deixar a população órfã das políticas necessárias para combater a pandemia. Mas aí nós estamos entrando
no outro assunto. Outro assunto para outra live. Não que não seja importante, é por causa do tempo. O tempo, porque as pessoas, elas não ficam uma hora assistindo a gente falar, por mais importante, por mais interessante que seja o tema e por mais apaixonado que nós estivemos para falar sobre esse assunto. Né? Eu só queria um pequeno esclarecimento. Eu não critiquei que os poderes não cuidem disso, já que o presidente não está cuidando. Não, o que o Supremo fez foi muito bom, o presidente da Câmara muito bom. Ouço dizer que o próprio presidente Lula já está tratando de arranjar vacina com o prestígio internacional que ele tem. Tudo isso deve ser feito. Não é uma crítica que eu fiz, é uma constatação que eu fiz, que a falta de um poder central desorganiza tudo. Porque nós já sabemos conviver com este sistema de legislação complementar. A legislação federal numa área, a estadual noutra, a municipal noutra. Isso é constitucional. Professor, eu compreendi, é porque eu só quis, o senhor falou exatamente isso, mas eu só quis deixar mais claro, com uma linguagem mais corriqueira, mais para leigo, no sentido do jurídico. Quis explicar mais clareza. Foi ótimo. Porque para eu que sou da área jurídica, eu ouço o senhor, eu entendi. Mas para quem está nos ouvindo, às vezes não entendeu. Tranquilo, foi muito boa a sua intervenção. E aí, professor, como já nós ultrapassamos o nosso tempo, já 2 vezes. Então, o tema da suspeição do Moro, nós vamos falar depois. Tá certo. E eu gostaria, a gente pode até gravar outra live, mas Na hora que você quiser. O que eu gostaria de dizer ainda é que essa decisão do Fachin, embora tenha sido positiva e que nós estamos comemorando porque o Lula está com seus direitos políticos devolvidos, provisoriamente, porque esse processo ele ainda vai ser, né? Ele ainda vai, vamos dizer assim, ele vai para a TRF1, né? Se for confirmado, ele vai para o TRF1 e lá ele vai ter continuidade ou não sei como que o juiz de lá vai resolver, né? Porque pode, inclusive, até pedir arquivamento. De repente, se ele entender que não tem prova nenhuma, ele pede para arquivar, né? Eu estou falando hipoteticamente, né? Ele pode dizer assim, ele pode validar todos os atos que tem lá, né? Que o Fachin vai devolver, fica anulado só as decisões, a sentença, mas ele pode. Então, quer dizer, tudo são conjecturas, né? Porque nós não sabemos da cabeça do juiz e o entendimento dele também, porque vai depender do processo, dos autos, do que ele vai receber, do que ele vai analisar, né? Eu acredito que, com toda a repercussão que teve, o juiz vai ser cauteloso, né? Na análise desse processo. Não é verdade? Porque uma coisa que eu falei até para o pastor da minha igreja, que ele estava criticando, ele não tem conhecimento, aí ele não acredita que esse processo é viciado e porque, segundo ele, foi confirmado no TRF4, foi confirmado no STJ, aquela conversa, como que 3 instâncias está mentindo. Ele não passa pela cabeça dele que eles conversam entre si e que estava tudo, que era um grande acordão, que a gente pode até chamar de uma quadrilha, que se juntou... Organização criminosa. Organização criminosa que se juntou para condenar um inocente. Por que eu estou dizendo que ele é inocente? Tem uma pessoa, um jurista, que eu estou esquecendo o nome, que disse, olha, aliás, o Reinaldo Azevedo também disse, eu não estou aqui dizendo que ele não cometeu, mas eu estou dizendo que nos autos não tem prova que ele cometeu. E eu quero que qualquer pessoa, qualquer jurista, me diga qual a página dessa sentença ou do processo que está a prova. Então, eu não posso dizer que uma pessoa é culpado ou é criminoso se eu não tiver prova nos autos. Isso. Você pode conjecturar, você pode caluniar, você pode difamar, mas você não pode dizer que aquele é ladrão, que ele é bandido, se você não tem prova, não é isso?
Então, eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Nós teríamos mais coisas para falar, e especificamente sobre a suspeição do Moro, e por que nós acreditamos na suspeição, né? Acreditamos que ele, por motivação política, porque é contrário à ideologia de esquerda, e porque tinha um plano junto com, como se dizem, até com os Estados Unidos, né? E ele tinha esse projeto, e tanto que é verdade que na véspera da eleição, quase às vésperas, ele soltou uma delação do Palocci que não tinha nem sido aceita, né? E isso prejudicou a eleição do Haddad, né? E a outra coisa é, logo depois, ele ter aceitado o convite para ser ministro daquele presidente que ele ajudou a eleger, não é? Tem uma música do Roberto Carlos que diz assim, são tantas coisas, eu vou repetir. Mas, querida Edna, não ficaria completa a nossa live se eu não dissesse assim, rapidamente, 3 coisas. Primeiro, o Fachin, antes de mandar a decisão dele para o plenário do STF, abriu o prazo de 5 dias para a defesa do Lula falar sobre a decisão dele. 2, na sentença condenatória do Moro, o Moro afirma que as acusações do Lula não têm vinculação com a Petrobras. Claro que a defesa do Lula vai cair em cima disso, porque está na sentença do Moro. E terceiro, eu não acredito que a Seção Judiciária do Distrito Federal de Brasília, diante do contexto geral da coisa, tenha como julgar contra o Lula por uma coisa. Fala-se muito na questão de prova ilícita. Aquelas provas, hackear, ouvir uma ligação telefônica de uma pessoa, é sim um crime. E, em tese geral, não pode ser uma prova obtida criminosamente usada num processo. Agora, no processo criminal, tem uma derivação. Se a prova, mesmo que colhida ilicitamente, não for o único fundamento da decisão, e se ela favorecer o réu, ela pode ser usada sim. Então, você pode perceber que tanto no voto do Gilmar Mendes como no voto do Lewandowski, eles usam as conversas que foram hackeadas, não como fundamento principal da decisão do voto deles, mas eles juntam aquilo a outras provas e tem gente dizendo que eles não podiam fazer aquilo. Sim, existe essa tese, existe. A doutrina e a jurisprudência se dividem em 2 partes. Uns absolutos. Prova obtida ilicitamente não se usa em processo. E outros, não, espera aí, não é bem assim. Ela foi colhida ilicitamente, mas ela beneficia o réu? Beneficia. Ela não é a única prova para decidir, tem outras provas que também se juntam a ela, podem sim ser usadas. Isso é feito no direito alemão, isso é feito no direito americano, e isso é feito já aqui no direito brasileiro. Bom, então, o que eu acho interessante é que, primeiro, que essa prova, que o hack, ele pegou na nuvem, né? E a forma que ele estava procurando era de um promotor que tinha prejudicado ele, e acabou encontrando. E ele encontrou e ficou indignado, porque ele também se sentiu enganado. Entendeu? Eles estão posando de herói e olha aqui o que eles estão fazendo. Então, como não é uma prova única que fundamenta a suspeição e a organização criminosa para perseguir o Lula, ela pode ser sim aceita. E eu digo, não gosto, é certo, quando ela beneficia o réu, ela pode ser aceita. Para os leigos, é difícil eles entenderem. Eles difícil, Então, o que eu acho melhor dizer é o seguinte, quando essa prova ilícita traz à luz, desnuda e mostra como é que eles estavam agindo, não importa como que foi conseguido, mas ele traz fatos, ele mostra como foi que a Polícia Federal
O Ministério Público e o Judiciário se juntaram, planejaram e arquitetaram um plano, usando da legislação brasileira e violando a lei para atingir o Lula. E pelos vazamentos, que quando a gente for falar da suspeição, a gente vai se detalhar mais. A gente vê, ora, veja bem, por que vai beneficiar? Porque, diante desses vazamentos, foi desnudado o meio que eles utilizaram, que são meios ilícitos, para condenar uma pessoa inocente. Inclusive, a gente sabe que os membros do TRF4, um tinha sido padrinho de casamento, né? E também eles estavam também, conversando entre eles. Só a gente ainda não saiu, porque ainda vai ter mais desdobramento, mas a gente ainda vai descobrir que eles também estavam combinados, porque se eu assisti, né, ao julgamento, eles só falavam de matérias do Jornal Nacional e tudo. E essas matérias não estão nos autos e não poderia servir de fundamento para eles. Aquilo ali era apenas para confundir a opinião pública, porque eles estavam agindo de modo que se a opinião pública nos aplaudir e aceitar, vai passar. Então, era isso. Edna, eu hoje vi uma coisa prosaica que eu queria terminar minha participação contando. Foi postado na internet o seguinte: naquele tempo que adultério era crime, que hoje não é mais, um cara estava processando a mulher por adultério. E o juiz não julgou, mas depois anulou a condenação. Aí chamou o corno lá e disse assim: olha, o senhor não é mais corno. Mas por quê, doutor? Eu tenho as fotografias, eu vi a mulher entrando no motel. Eu disse: não, o senhor não é mais corno. Eu anulei todas as condenações, o senhor agora não é mais corno. Sabe por quê? Porque o motel onde a sua mulher estava não era na minha jurisdição. Eu era um juiz incompetente. A competência para julgar esse processo é outra. E o cara se conformou. Eu ri tanto desta história, porque eu costumo dizer, nessa questão de prova ilícita, o seguinte, Edna: vamos dizer que um ladrão roubou o carro da Edna. O ladrão roubou. E a polícia, sob tortura, torturando o pretenso ladrão, fez com que ele confessasse: fui eu que roubei o carro da Edna. O carro está guardado na garagem em tal local. Ora, essa prova foi obtida ilicitamente, porque foi sob tortura. Mas não impede que a polícia vá lá na garagem, pegue o carro e devolva a Edna. Entenderam? Então, tudo tem que ser contextualizado. Entendeu? Era isso que eu queria dizer. Porque mesmo através de tortura descobriu, é isso? Não, vamos dizer, a polícia torturou o possível ladrão. E lá diante da tortura, ele confessa: fui eu que roubei o carro da Edna. E onde é que está o carro da Edna? Está na garagem da rua tal, número tal. Isso não impede o fato desta prova ter conseguido, sob tortura, que a polícia vá lá, pegue o carro e devolva para a Edna, entendeu? Agora entendi. Foi uma prova que também teve efeitos processuais, criminais. É porque eu me divaguei um pouco, aí eu divaguei um pouco aqui. A questão da prova ilícita, tá entendendo? Agora, aqueles hackers cometeram crimes? Cometeram. Devem ser punidos? Devem. Agora, diante desta coisa toda, aquelas provas do hacker, junto com tantas outras que tem no processo, podem ser usadas para fundamentar a decisão. E acho que, diante de tudo isto, é muito difícil para um juiz, verdadeiramente juiz, ainda ter coragem de condenar o Lula. Mas para que, como o senhor falou no hack, eu vou lhe dizer o que é que eu penso. Eu acho que ele,
deve ser punido sim, só que na medida certa. Porque Sim, o que estão claro. fazendo com ele, eu nem estava querendo tocar nesse assunto, porque eu não podia me aprofundar e não queria deixar no ar para o povo não ficar sem entender. O que é que eles fizeram? Chamaram, incriminaram os amigos dele, porque tinha nas mídias sociais, para caracterizar a organização criminosa, para poder deixá-lo preso quase que para o resto da vida. Não, Aí, deixa eu só terminar. Aí, o que é que acontece? Isso aí é má fé. Eles estão querendo se vingar do rapaz que está prestando um serviço valoroso pelas vias tortas, mas isso tem um efeito na vida dos brasileiros. Um efeito grave. Sabe o que é, querida? E eu não queria me aprofundar por causa do tempo. A gente já está quase 1 hora aqui. Mas eu vou concluir. Olha, é porque a sociedade brasileira está contaminada pela maledicência do Bolsonaro. Bolsonaro chegou a declarar que, além de torturar, se deve matar. E a finalidade do processo criminal, da pena no processo criminal, não é torturar o condenado, é recuperá-lo. Essa é a finalidade da pena. O processo criminal, cometeu crime, sim, você vai ter uma pena tal. Qual é a pena? Privação de liberdade. Agora, nesta privação de liberdade, o Estado não vai machucá-lo, não pode. Vai recuperá-lo, vai reeducá-lo para você voltar para a sociedade. Está longe de uma grande maioria das pessoas entenderem isso diante dessa malevolência, dessa maledicência de Bolsonaro e dos filhos. Tem que armar, tem que matar, tem que atirar, tem que torturar, está entendendo? Então, muita gente está contaminado por esse sentimento e acha que deve fazer isso com o hacker. Não! O hacker cometeu crime, cometeu. Deve receber punição? Deve, mas respeitando-se os chamados direitos humanos. E o devido processo legal. Também. Agora, o que eu ia dizer para o senhor. O Bolsonaro, ele diz, o senhor vai dizendo uma coisa e eu tenho que falar outra. O Bolsonaro diz que bandido bom é o bandido morto. Sim. E eu digo que o bandido bom é o bandido regenerado. Pronto. E quando a gente diz que tem que ressocializar, o meu entendimento é que tem que socializar. Eles nunca foram socializados, nunca foram educados. E nem reeducar. Reeducar como? Se eles nunca tiveram educação. Nunca tiveram direitos, seus direitos garantidos. Nem mesmo quando são presos, nem na prisão. Muitos estão presos, presos provisórios, sem julgamento, com prazo já extrapolado. E aí, uma pessoa da minha igreja, que eu sou evangélica, e eu fico admirada como é que os evangélicos votam numa pessoa que é a favor da tortura, não só vota, mas ainda continua defendendo. Uma pessoa que é a favor da tortura, que falou que tinha que matar 30 mil petralhas, que disse que aquele apartamento ele ia usar para comer gente, que disse que só não estuprava Maria Rosário porque ela era feia. E na minha igreja e na Bíblia, que eu sou estudiosa da Bíblia, eu fiz teologia 2 anos, falta 2 para eu terminar. Diz que se conhece o cristão, o verdadeiro cristão, pelo testemunho, pelo fruto do Espírito. Está entendendo? E que a boca ação, né? E que a boca fala o que o coração está cheio. Isso. Entendeu? Então, se eu não tenho empatia com as pessoas que estão morrendo, eu digo, não sou coveiro, né? Eu digo assim, pergunta ele para a vacina, ele diz assim, vai perguntar para tua mãe. Então, uma pessoa dessa não pode ser escolhida pelos evangélicos, verdadeiros cristãos, a não ser os nominais, mas os que entendem, os que têm discernimento e que têm cognição suficiente para entender, não pode defender um presidente como esse só porque ele usa o nome de Deus a seu favor. Mas esse Deus que ele usa não é... blasfêmia.
Aí O que ele faz é uma blasfêmia. Aí uma pessoa da igreja disse assim, eu não tenho político de estimação, mas fica curtindo tudo da Lenó e tudo do Bolsonaro. Aí eu fiz uma mensagem para ele que eu vou ler agora. Descambou para o outro lado, mas eu vou ler. Eu disse, meu político de estimação, 2 pontos. É o que preza pelos direitos humanos, o que entende que bandido bom é bandido regenerado, que investe em recuperação e socialização do indivíduo, crê como Jesus e pregou a regeneração do ser humano, que ama o pecador, porque todos nós somos pecadores, e aposta nele com empatia, com civilidade, que tem amor ao próximo, defende as nossas riquezas, o meio ambiente, a Amazônia e a Petrobras, colocando Deus em primeiro lugar, sem desrespeitar a fé do outro. Entende e respeita a laicidade. Para mim, esse é o meu político de estimação. Qualquer semelhança com o Lula, aí vocês que vão dizer. Olha, você está encarregada de fazer o meu convite chegar ao Lula para ele vir se hospedar aqui no meu sítio. Professor, muito obrigada. Eu agradeço também, Edna. Professor Antônio Carlos, querido, né? Um ser humano nacionalista e que eu tenho muita admiração. Nossa admiração é mútua, tá? Então, agradeço a todos os ouvintes que estão nos vendo aqui agora. Agradeço o Daniel Pier, do blog da Dilma, pela oportunidade. E peço que divulguem, compartilhem essa live para conhecimento das pessoas que estão enganadas pelas mídias tradicionais e que siga o blog da Dilma e, se puder, contribua, porque nós temos despesas, né, para poder fazer isso aqui funcionar. Pode contribuir com R$10, R$20, 30, 50, todo o dinheiro ajuda para a gente poder manter esse canal, que é um canal que se contrapõe às manipulações dos outros canais tradicionais que nós sabemos que só defendem o seu poder e os seus anunciantes, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu vou desligar, mas não desligue, continue aí, que eu vou continuar falando com o senhor aqui nos bastidores, tá bom? Ok, aguarde aí. Ok, um abraço a todos. Aguarde aí ainda.